Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo da Torá. Hoje a gente vai estudar Parashá Miketz, uma Parashá bem famosa, até porque normalmente ela acontece em Hanukkah, né? Muitas das vezes ela coincide com o Shabbat de Hanukkah, quando tem bastante gente na sinagoga, por ser Hanukkah. Então muita gente acaba ouvindo falar dessa paraxá, e enfim, ela está inserida em todo o contexto da história de Yosef, que também é muito conhecida. Mas a gente começa pela brachá do estudo da Torá. Para quem tiver com o Sidur Shavuatov, de capa azul, está na página 44. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torá. Deus Amém. que nos santifica com as tuas mitzvot, né, e nos ordena a estudar, a lidar com as palavras da Torá. Ve arev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu vefi amcha beit Israel veniye anachnu betzetzaenu betzetzai amcha beit Israel kulanu yodea shmecha velomdei Toratecha lishma baruch ata Adonai amelamed Torá leamo Israel. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que ensinas Torá ao teu povo de Israel. E por fim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu im kol amim venatan lanu et Torato, Baruch atah Adonai noten a Torá. Amém. Então, como eu estava dizendo, essa paraxá é uma paraxá... Oi, Renata, boa noite. Oi, Sara também, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Oi, Marli, Jailson, sejam todos bem-vindos. Oi, Vê. Essa paraxá, ela é bastante famosa por isso, né? Por estar inserida nesse contexto de Hanukkah, né? Ainda estamos acendendo as nossas velas de Hanukkah, como a gente pode ver na janelinha do Jailson. E amanhã, última noite de Hanukkah, se Deus quiser, e na sexta-feira, último dia de Hanukkah. Eu preparei uma pequena apresentação, primeiro só falando o contexto dessa paraxá, e depois a ideia é pegar alguns pontos e tentar chegar numa mensagem, né? Como eu já comentei com alguns de vocês que já tiveram em encontros anteriores nossos, a ideia desse estudo não é substituir o estudo individual de cada um de nós, né? Então a ideia é que cada um possa individualmente ao longo da semana, no começo da semana, se possível, ler a paraxá, olhar alguns comentários e entender um pouco da paraxá, né? Porque a gente não quer estender o estudo por muitas horas, daria para estudar talvez um dia inteiro só sobre essa paraxá, né? Talvez até mais, de tantos comentários que tem, tantas ramificações, né? Então, cada professor tem a liberdade de escolher como ele quer fazer, né? Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai ouvir o Michel Frel, Moré Michel, falando de Vaigash. É isso, Vaigash? Vaigash. Então ele vai escolher o jeito que ele quer fazer. Eu prefiro, de minha parte, eu prefiro focar em algum ponto, alguma coisa que me chamou a atenção durante a leitura desse ano, e não falar sobre todos os detalhes de toda a paraxá, mas para facilitar e para todo mundo ter claro na cabeça, quem não teve a oportunidade de ler, ou só para dar uma lembrada, eu começo então fazendo só um resuminho da paraxá, e é isso que eu vou então compartilhar com vocês agora. Só um segundinho. Aqui estamos. E aqui estamos. Pronto. Pronto, agora estamos todos vendo, acho que é a mesma tela. Tá. Então, estamos, como comecei já falando da paraxá de Yosef. Para variar, a gente vai falar de sonhos, né? Mais uma paraxá que tem sonhos, dessa vez não é Yosef que está sonhando,
como a gente viu em Parashiot anteriores. Não é Yaakov que está sonhando também, mas é o faraó. Né? Estamos envolvidos com sonhos, mais uma vez, nesse caso, na interpretação de sonhos, como também aconteceu na Parashá passada. Né? Então, agora, se eu conseguir achar aqui o cursor, vou para frente, só um segundinho. Tá aqui, talvez. Então, a estrutura da Paraxá, como eu estava falando antes, ela começa exatamente falando dos sonhos do faraó. O faraó sonha com as vacas gordas, com as vacas magras, com as espigas gordas, com as espigas magras. Sempre termina o sonho com as magras engolindo, né, as espigas ou as vacas gordas e saudáveis, né? E aí ninguém consegue interpretar esse sonho de jeito nenhum. O faraó chama todos os adivinhos, as pessoas inteligentes, né, os hachamim do egípcios, e ninguém consegue interpretar o sonho. E aí o copeiro lembra, tinha um hebreu lá na prisão que interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro, né, do chefe dos padeiros. Que tal chamar ele? E aí é isso que acontece. O faraó imediatamente manda chamar Yosef. Yosef é preparado para se encontrar com o faraó. Lembra que ele estava na prisão, né? Yosef estava na prisão, só lembrando, né? Porque ele supostamente tinha tentado ter algum tipo de relação com a mulher do chefe dele, do Potifar, e por isso ele acabou na prisão, né? Então aí ele preparam ele, barbeiam ele, vestem ele, levam ele para frente do faraó, e Yosef realmente interpreta da maneira dele os sonhos do faraó. O faraó fica muito bem impressionado com o Yosef e diz para ele, ok, você é a pessoa certa para cuidar dessa crise. Lembra que os sonhos do faraó, Yosef interpreta as vacas magras e as vacas gordas exatamente dessa maneira, só que ao contrário, né? Primeiro os 7 anos de vacas gordas, ou seja, de muita fartura na terra do Egito, e depois 7 anos de vacas magras, né? E a expressão a gente usa até hoje, né? Que são 7 anos de fome, né? Vai faltar alimentos no Egito. E aí o Yosef propõe um plano, né? Ele que tinha acabado de sair da prisão tem uma ideia de como cuidar disso, e o faraó imediatamente gosta da ideia e coloca Yosef como seu vice-rei ou primeiro-ministro, enfim, como o seu braço direito para cuidar dessa crise aí que, enfim, vai acontecer segundo a interpretação de Yosef. Aí o Yosef mostra então qual que é o plano e coloca o plano em ação. Começa a guardar 20% de tudo que é produzido, enfim, tem todos os detalhes na Parashá de como que ele põe em ação esse plano dele para salvar o Egito na época da fome que vai acontecer segundo o seu sonho, né? Yaakov, que está lá em Canaã, lá em cima, né, em Canaã, ouve dizer que no Egito tem alimento à venda, né? Ele não faz a menor ideia que é o filho dele que está cuidando dessa situação lá no Egito, mas recebe um WhatsApp dizendo, olha, tem comida lá no Egito à venda, né? Lembra que também em Canaã eles estão passando fome, né? A situação acontece em toda a região, né? Então em Canaã eles também estão passando fome. Ele recebe essa informação, não sei exatamente como, né? Claro, não foi via WhatsApp, mas ele pede para os filhos descerem para o Egito e para comprar alimento. Isso é um capítulo inteiro da Torá, né? É o capítulo 42, desculpe, contando essa história deles descendo o Egito, como Yosef reconhece eles imediatamente, eles não reconhecem Yosef, toda a situação que é criada por conta disso. Eles pegam alimentos, né? Deixam um dos irmãos por lá, né? Porque Yosef acusa eles de serem meraglim, né? De serem espiões, e pede para alguém ficar ali de refém,
Conhecemos bem essa história, né? Estamos ouvindo bastante falar sobre isso. Simão fica como refém, eles voltam lá para Canaã e aparentemente esquecem de Simão lá porque eles não voltam mais, né? Até acabar o alimento. Quando acaba o alimento, aí sim eles voltam para o Egito e dessa vez com Benjamim, né? Lembrando que Yosef, eles contam quando eles descem a primeira vez para o Egito, eles contam toda a historinha para Yosef. Não somos espiões, nós somos uma família de 12 irmãos, esquecem de Diná, né? Mas enfim, somos uma família de 12 irmãos. Diná sempre esquecida, né? Como a gente já falou algumas semanas atrás, né? Diná simplesmente não existe. Somos 12 irmãos, dos quais um está lá com o nosso pai, o pequeno, e um deles sumiu. Obviamente eles não contam a verdade, mas enfim, um deles não existe mais, né? Por isso que só desceram 10 para o Egito. E Yosef espertamente quer ver o irmão menor, né? Ok, tragam o menor, tragam Benjamim, enfim, não está claro exatamente por quê, mas era o irmão realmente 100% dele, porque é da mesmo pai, Yaakov, da mesma mãe, Rachel. Enfim, eles pedem para que tragam. O Yaakov não deixa de jeito nenhum, né? Esse tempo que tem entre a primeira descida e a segunda descida também tem a ver com isso. Yaakov se nega terminantemente a mandar o seu segundo, entre aspas, último filho querido, né? Já que ele já tinha perdido Yosef, achava que Yosef estava morto e não queria correr o risco de perder Benjamim, lembrando que os dois eram filhos da amada dele, Rachel, né? Da esposa amada de Yaakov, que era Rachel. Então, quando eles descem pela segunda vez, eles conseguem convencer o pai, ok, Judá vai ser o responsável pelo menino, e de fato isso vai aparecer mais para frente, e eles se comprometem a trazer o menino de volta, Benjamim de volta, e com isso Yaakov aceita que eles desçam para o Egito com o menino. E finalmente a Parashá termina, né, com esse capítulo 44 inteiro, falando do plano de Yosef, né, que é testar os irmãos, né, ele quer ter certeza, antes de se revelar aos irmãos, ele quer ter certeza que os irmãos mudaram, né, de comportamento, né, e aí ele faz o teste final, que é aquele quando ele coloca coisas dentro do alforje, né? Quando ele manda eles embora da segunda vez, ele coloca a taça de prata no alforje do menino, né? Do Benjamim, e mesmo assim os irmãos se oferecem a ficar no lugar dele, né? E não deixar o Benjamim preso lá no Egito. Enfim, a Parashá termina dessa maneira. Claro que a história vai continuar na semana que vem, com o desfecho, enfim, e isso a gente vai estudar com o Michel na próxima semana. Então esse é o resumão da Parashá, o jeito que a gente pode dividir. Obviamente tem outras maneiras de dividir, eu dividi de uma maneira mais chato mesmo, né? Como elas vão aparecendo nos vários versículos, nos vários capítulos. Eu peguei algumas frases que me chamaram a atenção durante o estudo desse ano, e é sobre isso que eu queria dividir algumas coisas com vocês. Logo no começo, quando o faraó chama Yosef para interpretar seus sonhos, Yosef deixa claríssimo, né, que não sou eu que interpreto os sonhos, é Deus que vai, e ele disse isso de uma maneira implícita, né? Ele diz: Deus responderá pelo bem-estar do faraó, ou seja, Deus vai trazer a interpretação para o faraó e o faraó vai ficar com shalom, né? É a palavra que ele usa, né? Em paz, né? E aí a gente já vê, né? Claramente uma mudança no comportamento de Yosef, né? Lembrando lá atrás, quando ele sonhava e ele interpretava seus sonhos e ele dizia que ele ia ser o grande
o grande Yosef, que ia dominar sobre os pais, pai, mãe e os irmãos, enfim. Nessa hora ele deixa claro, olha, não sou eu, né? Bil Adai, é Deus que responderá pelo bem-estar do faraó. Né? Tem várias interpretações sobre essa frase, só sobre esse versículo. Primeiro, é isso, né? Ele deixa claro, e isso está um pouquinho no Midrash, né? Que Deus sabe interpretar todos os sonhos e ele informa alguns seres humanos. Tem pessoas que têm esse dom, né, de receber de Deus essa interpretação. E ele seria uma dessas pessoas, né? Não é aquele especial, mas que Deus deu para ele esse dom de receber o que Deus está interpretando, né? O que Deus está contando. E o mesmo teria acontecido na época lá da paraxá anterior, do chefe dos padeiros e dos copeiros ali. Ele teria convidado eles para contar os seus sonhos, né? Mas ele nunca disse que ele era o único que podia fazer isso, né? Ele deixa claro isso, que são pessoas que têm essa capacidade. Por que ele usou essa palavra shalom, né, no meio da interpretação do sonho do faraó? Né? Ele estava um pouco preocupado também, né? Porque de repente, se ele falasse alguma coisa que o faraó não gostasse, isso podia colocá-lo em maus lençóis. Né? Então ele quis deixar claro que tinha a ver com paz, o que ele ia trazer. De alguma maneira isso ia acalmar o faraó, e de qualquer maneira eram palavras de Deus, e não de Yosef, né? Não me culpe, né? No fundo é isso que ele está dizendo, né? Espera só um segundinho aqui. Deixa eu ver se consigo colocar para baixo. Não consigo. Nessa coleção de interpretações, Ora Haim, que é do século XVIII, é interessante que esse livro foi escrito no Marrocos, tá, no século XVIII, e depois foi usado como uma das bases pelos Hassidim na Europa, né, porque ele era um livro que que trazia dentro dele essas explicações místicas, tal. Então ele tem uma certa importância para os Hassidim da Europa um pouco mais para frente, né? Eles escrevem então que na verdade existia uma questão, isso vai aparecer logo na linha de baixo, de que talvez quem interpretasse os sonhos estivesse ele mesmo, essa pessoa que interpreta, sugerindo o que seria o futuro, né? Ele tivesse como se fosse manipulando o que ia acontecer, né? Ele tivesse essa capacidade de manipular, né? Então ele enfatizou essa história da paz para o faraó em contraste a esses intérpretes, entre aspas, comuns, né? Segundo Ora Haim, que são capazes então de distorcer o significado de um sonho e com a sua escolha de interpretação. E Yosef está dizendo, eu não posso fazer isso, eu não vou mudar o que vai acontecer, eu estou trazendo o que Deus está me falando, né? E aí a gente encontra no Talmud babilônico, né? E aí fica a dica para quem gosta dessa parte de sonhos, gosta de estudar isso, psicólogos, etc., que tem no Tratado de Brachot, nos capítulos, nas páginas, desculpa, 55, 56, tem muita coisa sobre sonhos, né? Inclui uma lista de sonhos ali, principalmente na página 56, cuja interpretação parece ser de acordo com o que a pessoa que está interpretando quer que aconteça, né? Então, dando a entender que a realidade depende de quem está interpretando o sonho. Então, vale a pena dar uma olhadinha nessa página para quem gosta desse assunto. Um dia a gente pode fazer um estudo especial sobre sonhos. Obviamente, no judaísmo tem muita coisa sobre sonhos. A gente andou vendo já vários deles só nesse comecinho da Torá, né? Falamos sobre Jacob. Eu lembro que a última vez que eu
conduzi o estudo, eu falei sobre o sonho de Jacob, da escada, né? E agora volto para falar sobre os sonhos, nesse caso do faraó, ou da interpretação dos sonhos feita por Yosef. Né? Tem muita coisa ligada a sonhos na Torá, e o Talmud fala sobre isso por consequência. Né? E tem uma questão que vai aparecer logo em seguida, no versículo 32, que ele explica que o fato do faraó ter sonhado duas vezes a mesma coisa, os personagens eram diferentes, eram vacas, depois viraram espigas, né? Mas o sonho era o mesmo, claramente, né? Eram vacas gordas, espigas gordas, vacas magras, espigas magras, e as magrinhas comendo ou engolindo as gordas, né? Então é o mesmo sonho, e aí ele explica que isso significa, ele explica para o faraó que isso foi um assunto que Deus já está decidido e tem pressa em que isso aconteça. Né? Então, até isso ele traz, né, para o faraó a interpretação de por que o faraó sonhou duas vezes a mesma coisa. Deixa eu botar vocês um pouquinho mais para baixo aqui. E aí, continuando no assunto de sonho, só uma coisinha que eu peguei, eu abri as páginas do Talmud, né, só para dar uma folhada, lembrar um pouquinho dessa parte, essas páginas 55 e 56 de Brachot, e tem uma coisa que me chamou a atenção, né, ligado a esse último versículo que eu mostrei, que é uma afirmação de Rabi Yohanan, onde ele diz que três tipos, isso está na página 55, no finalzinho da página 55b, que eu coloquei aqui embaixo, né? Três tipos de sonhos estão destinados a se cumprir. Né? Quais são esses três tipos de sonhos, segundo Rabi Yohanan, Talmud Babilônico, página 55b? Primeiro, o sonho que a gente sonha... Opa, sobrou um ali a mais. Sonhos que a gente sonha pela manhã, logo antes de acordar, né? Muitas vezes a gente tem essa sensação, né, de que acabamos de sonhar alguma coisa quando a gente acorda, né? Então, esses sonhos, que ele chama de Halom Shel Shacharit, mesmo nome que a gente usa para reza da manhã, Shacharit, são sonhos que vão acontecer. Tá? O segundo tipo, os sonhos que a gente sonha... que um amigo sonhou sobre a gente, assim, quer dizer, um amigo sonhando sobre outro amigo, vai, resumindo, é isso, né? Halom shechalam lo havero, um amigo sonhou sobre você, por exemplo, né? Então, o sonho que um amigo sonhou e você estava no sonho dele, e vocês são amigos, esse é um sonho que vai acontecer, para o bem ou para o mal, né? O sonho onde a explicação do sonho, a interpretação do sonho está dentro do sonho. Né? Então, às vezes acontece isso, a gente sonha, né, e já dentro do sonho a gente vai pensando o que aquele sonho quer dizer para a gente. Né? Então, sonhos desse tipo também são sonhos que vão acontecer. E cadê o sonho que sonhou duas vezes? Não está aqui, né, nessa lista do Rabi Yohanan. E aí aparece um adendozinho que ele diz assim, alguns acrescentam esse outro tipo de sonho, né? Um sonho que se repete, né? Nishna de Mishnah, né? De repetição. Um sonho que se repete na mesma noite, esse sonho está destinado a acontecer, isso vem da Torá. Ele cita o versículo da Torá, inclusive, né? Na página do Talmud está citado aquele versículo da Torá que eu acabei de mostrar para vocês no slide anterior. E aí, indo um pouquinho para frente, nessa hora, seguindo a Paraxá, o faraó não pensa duas vezes, né? Vayomer paró el avadav, animtsa kaze ish, asher ruach Elohim bo. Existe alguém como esse homem, obviamente está falando de Yosef, que tem o Espírito de Deus dentro de si? E aí, obviamente, essa frase vinda do faraó do Egito, falando sobre alguém que ele acabou de tirar da prisão, gera um monte de dúvidas, né? Afinal de contas, o faraó, por que ele disse isso? Por que ele enxergou isso no Yosef, né? Tão rapidamente, alguém que acabou de sair da prisão,
e ele enxerga que Deus, né, ele acredita no fundo no que Yosef falou, né, e enxerga que Yosef é realmente inspirado por Deus, né, e ele fala isso para toda a sua corte ali que estava na frente dele, esperando Yosef interpretar os sonhos, né? E aí, obviamente, tem muitas explicações para isso, né, dessa decisão rápida, né, que ele vai tomar logo em seguida, né? Ah, e aí tem que considerar ainda, Yosef era hebreu, a gente sabe disso, né? Quando o copeiro manda chamar, ele fala um homem hebreu, ele deixa muito claro que não é um egípcio, né? Um homem hebreu, e os hebreus, nesse contexto, são considerados impuros pelos egípcios. Egípcios não sentam junto com os judeus nem para comer, né? Muito mais ter ele dentro do palácio e daqui a pouquinho ter ele como vice-ministro ou vice-rei, né, do faraó, né? Então, é mais um agravante em relação ao que está acontecendo nesse momento, né? Por outro lado, o faraó não quer nomear Yosef sem ter a permissão da sua corte, né? Senão ele ia perder o apoio, né? Então ele, por conta própria, fala enfaticamente, né, que não tinha como encontrar alguém melhor do que Yosef, nem um egípcio, né? Podia ser melhor que o Yosef, e por conta disso, porque ele tinha o Espírito de Deus dentro dele. E como ele sabia que ele tinha o Espírito de Deus, como ele chegou nessa conclusão? Né? Como é que ele sabia que a interpretação de Yosef estava certa? No versículo seguinte, no 41:39, diz que aparece essa expressão, et kol zot, tudo isso, né? E aí os nossos sábios interpretam isso como sendo uma alusão ao que aconteceu com o chefe dos copeiros e ao chefe dos padeiros também, né? Que o padeiro não sobrou para contar, né? Mas o copeiro estava ali, né? Ele que trouxe, indicou Yosef, né? Então ele teria dito alguma coisa assim. Isso é Midrash, não está na Torá. Já que Deus imbuiu Yosef com essa grande sabedoria, permitindo que ele interpretasse todos os sonhos secretos e ocultos, e nenhuma palavra sua falhou, lembrando do copeiro, chefe dos copeiros, chefe dos padeiros, não há ninguém tão compreensível e sábio em todos os assuntos como você, Yosef, e você está, portanto, apto para assumir a autoridade do governo do Egito e ser o segundo depois de mim. Quem falou isso não fui eu, tá bom, gente? Quem falou isso, por estar entre aspas, foi simplesmente o Ramban, tá? O Nachmanides, né? No século XIII. Essa interpretação que ele traz para esse fato, nem sei como chamar, um fato estranho, um fato quase que inacreditável do faraó pegar um hebreu da cadeia, que está na cadeia, porque teoricamente fez um crime contra a mulher de um subordinado do faraó, né? E imediatamente depois de uma interpretação de um sonho, ou de dois sonhos, né? Indicar que ele está realmente imbuído desse Espírito de Deus, e por isso ele pode ser o segundo depois do faraó. Nesse ponto, né, Yosef aceita, né? Claro, a gente sabe a história. Yosef aceita também não sei se ele tinha alguma outra opção. Talvez a opção fosse voltar para a cadeia ou ser morto, né? Ele aceita ser o vice-ministro, ou vice-primeiro-ministro, ou primeiro-ministro, sei lá, e cuidar do Egito, administrar toda essa crise que está por vir. E aí, nessa hora, eu lembrei muito do Yaakov, do pai de Yosef, né? Quando ele teve o sonho da escada, né? Deus promete a ele que vai cuidar dele,
né? E mesmo assim, em vez de voltar para casa, ele podia ter voltado para casa naquele momento, né? Porque ele estava com medo do irmão, lembre-se disso, né? Ele estava com medo do irmão matar ele, de Esav matar ele. Yaakov não desiste do seu sonho, ele vai em frente, né? E continua em direção à casa do seu tio Lavan, né? Em busca do seu sonho, né? Yosef está numa situação parecida nesse momento. Ele tem a grande chance da vida dele de alcançar aquele sonho que ele teve na juventude, quando ele sonhou que ia ser, ia reinar frente aos irmãos dele, ou enfim, ele ia ser uma pessoa muito importante, vamos colocar assim, porque os irmãos nem estão nessa cena, e não, ele nem sabe nada dos irmãos nesse momento, né? Ah, enfim, a gente já vai chegar nessa história dos irmãos. Mas ele decide ir em frente, ele aceita, assume imediatamente, já começa a detalhar o plano e a executar o plano, como eu falei antes, né? Guardando a comida, enfim, montando toda a estratégia para, durante os 7 primeiros anos, acumular o suficiente para os 7 anos de vacas magras, né? Uma coisa interessante que acontece, não dá para deixar passar, é que o faraó, além de nomear ele primeiro-ministro, Yosef, né, ele dá a Yosef uma esposa, né, filha uma pessoa importante da corte egípcia, o Potifera. O nome dela é Asnat, tá gravado, né, na Torá, o nome dessa mulher, né, filha de Potifera, que era um sacerdote, né, não era qualquer pessoa, era uma pessoa importante dentro da pirâmide, pirâmide, entre aspas, egípcia, né, pirâmide social, né. E aí eles teve 2 filhos, ela deu 2 filhos para ele, né, que a gente conhece bem, ouve falar deles toda semana, se não fala o nome deles toda semana, né? São mais do que Yosef. Yosef a gente estuda uma vez por ano nessas parashiot, né? Mas Menashe e Efraim, nessa ordem que eles nasceram, a gente ouve falar toda semana. Quem segue a tradição de abençoar os filhos, quem tem filhos, claro, ou enfim, que recebia a bênção dos seus pais, sabe que a gente usa para os meninos, né, os nomes de Menashe e Efraim, que nascem, né, nessa paraxá. Tem toda uma discussão, afinal, eles eram filhos de uma não judia, né? Ela claramente não era judia, né? Era filha de um sacerdote egípcio. Enfim, eles acabam entrando muito fortemente na nossa tradição. Vamos saber por que daqui a pouquinho. Então, como eu falei, eles eram filhos de uma filha de um sacerdote, portanto, eram netos de um sacerdote egípcio, né? Por que eles foram escolhidos, então, para ser a referência masculina para Birkat Banim, que é a bênção então, que a gente faz a cada Shabat, né? Na noite do Shabat, a gente faz para os nossos filhos. Ou tradicionalmente a gente faz para os nossos filhos, né? Yosef, se a gente olhar um pouquinho mais afastado, né, com uma lente um pouquinho mais de longe, né, Yosef ele era uma pessoa que tinha se assimilado. Era um judeu, nesse momento, agora estou falando, vivia na corte do Egito, era o mais importante, tirando o faraó, era a pessoa mais importante. Já tinha acontecido isso com ele na casa de Potifar, né? Mas isso foi antes, agora ele era o tal, né? Então, um judeu assimilado, né? Um protótipo de um judeu assimilado de muito sucesso no Egito. Falando dos irmãos dele, ou do pai dele, aparentemente ele não tinha a menor esperança ou menor vontade de encontrar a família, né? Ele nunca foi atrás, né? Por mais que ele tivesse bem, né? O tempo depois que ele saiu da prisão, claro, depois disso, ou o tempo que ele viveu na casa do Potifar, enfim,
Mas principalmente depois que ele se tornou o vice-rei, ele tinha todos os poderes para mandar buscar os pais, ou mandar um mensageiro, no mínimo, saber como eles estavam. Enfim, já que ainda não tinha WhatsApp, mas de algum jeito eles tinham comunicação, né? Tanto que a gente sabe que Jacó fica sabendo que tinha comida no Egito, né? Mais para frente, não agora, né? Enfim, ele podia ter mandado alguém lá, bate naquela porta daquela casa e vê se meus pais, enfim, a mãe não estava, né? Mas meu pai e meus irmãos estão vivos, né? Me conta isso. A mãe tinha falecido. Lembra que Rachel faleceu no caminho de volta da casa de Lavan para Canaã, né? O próprio nome que ele deu para os meninos, para os filhos dele, mostram exatamente isso, né? Menashe, porque tem a ver com o verbo, com a palavra Nashani, né? A palavra que aparece na Torá, que me fez esquecer. Né? Esqueci da casa do meu pai, esqueci tudo que eu passei lá, as dificuldades, fui vendido pelos meus irmãos, tudo isso aí eu esqueci. Né? Por isso eu dou o nome de Menashe para o meu primogênito, e Efraim, porque Deus me fez crescer, Efrani, né? Na terra onde ele veio aflito, porque ele veio, lembra, como um escravo para o Egito, né? Vendido como um escravo pelos irmãos, né? E agora ele é o cara mais poderoso do Egito, né? Então ele agradece a Deus que fez ele ter todo esse crescimento, né? Numa terra estranha e tá ótimo, maravilha, né? Tô super bem aqui no Egito e esqueci lá o que aconteceu, quer dizer, tô tranquilo agora, né? Em relação ao que aconteceu antes. Ah, agora eu vou dar um pequeno salto aqui na história, né? Mas porque eu queria usar essa frase. Quando os irmãos vêm para o Egito, né? Pela primeira vez, então Jacó fica sabendo que tem comida, manda os filhos, os 10, né? Eles chegam no Egito, Yosef acusa, reconhece eles imediatamente, né? Eles não reconhecem Yosef, estava vestido diferente, falava outra língua, enfim. Yosef quer testar eles. O tempo todo Yosef tenta descobrir se eles realmente mudaram de comportamento, né? E não repetiriam aquele comportamento que tiveram com ele próprio anos atrás. Então, ele acusa eles de serem espiões, tal, e manda todo mundo para a cadeia. Né? E depois de 3 dias, ele vai conversar com os irmãos e explica o que tem que acontecer daí para frente. Do que os irmãos têm que fazer para que eles vivam, né? Para que eles continuem vivos. Né? E aí o destaque que eu queria dar, claro, para essa a parte que está em vermelho, né? Yosef diz, eu temo a Deus, et a Elohim ani yareh. Né? Ou seja, eu acredito em Deus, no fundo é isso que ele está falando, eu acredito em Deus, e várias vezes aparece isso, que Deus está cuidando dele, então assim, lá por trás, né, isso é um contraponto ao que eu falei antes, né, de que Yosef estava totalmente assimilado, era um cara de sucesso e tal, mas ali esse pedacinho desse versículo ele fala, por acaso é o versículo 18, né, me chamou a atenção isso, mas obviamente é um acaso, eu temo a Deus. Tá? Então tem uma pista aí de que não é bem verdade que ele está totalmente assimilado, né? Só um segundinho. E aí, já chegando mais para o fim do que eu queria trazer para vocês, né, a gente, ou pelo menos a última parte, a gente já ouviu muitas vezes, não sei se todos vocês, mas eu já ouvi muitas vezes essa história, acho que muitos de vocês já ouviram, a ideia de que eu sou, ou serei, enfim, eu fui um bom judeu se os meus netos forem judeus, ou forem bons judeus, ou serão, ou tenham sido bons judeus. Né? Então, isso é um dito bem comum na rua judaica. Né? Nós vamos saber se a gente foi um bom judeu, dependendo do que acontecer com os nossos netos. Né? Não vale os filhos, tem que pular uma geração e ver o que acontece com os netos. Né? Não está na Torá isso, tá bom, gente?
Só estou trazendo como para vocês entenderem a conclusão que eu quero chegar. Tá bom? Há quem diga que mais judeus foram perdidos devido à assimilação, e alguém escreveu agora sobre cripto-judeus aqui, né? Acho que o Mateus, eu vou passar rapidamente a mensagem, né? E a gente então tem um exemplo claríssimo no Brasil, né? De quantos, talvez milhões de pessoas, de judeus, enfim, eu não quero discutir os motivos aqui, claro que houve a perseguição, etc. Não é, a questão não é se foi alguma coisa proposital ou não, claro que não, mas enfim, a gente perdeu milhões de pessoas só aqui no Brasil, só para citar um exemplo relativamente recente e próximo da gente, né? Então, mais judeus foram perdidos por causa da assimilação, né, em lugares não onde talvez não houvesse tanta perseguição. Claro que no caso da Inquisição, na época da Inquisição houve muita perseguição, né? Mas em geral a gente perdeu mais gente desse jeito do que em pogroms, massacres e genocídios. Claro que isso não é um dado estatístico, tá bom? A gente não leva isso a ferro e fogo, mas há quem acredite nisso, tá bom? Assim, uma sensação, tá bom? De qualquer jeito, perdemos muita gente para assimilação, isso a gente sabe, isso não precisa fazer pesquisa, né? De todos os filhos de Yaakov, todos os descendentes diretos de Yaakov, apenas Yosef enfrentou esse teste numa terra estrangeira. Ele é o único dos 13 filhos, né, contando Diná, que foi morar num país diferente, né, em que saiu de Canaã e está morando no Egito, no meio, numa terra totalmente diferente, onde ele, enfim, não tinha mais ninguém, a comunidade, não tinha minyan lá, com certeza, era ele, né? E ele viveu, então, numa sociedade muito diferente, não religiosa do ponto de vista judaico, talvez não secular, mas enfim, ele estava numa posição que ele não estava envolvido com o culto egípcio, ele estava numa função administrativa, vamos dizer assim, e mesmo assim ele manteve a sua identidade cultural. Yaakov, né, e como a gente sabe disso, que ele manteve, porque, enfim, quando ele teve a oportunidade de se reconectar com seus irmãos, a gente sabe, o final da história não está nessa paraxá, né, vai vir um pouquinho mais para frente, mas a gente sabe que ele tem uma conexão completa, né, com os seus irmãos e com o seu pai, depois que ele entende que eles tinham realmente mudado, enfim. Então ele não esqueceu deles, como pode parecer que aconteceu, né? E ele continua falando de Deus. Ele falou de Deus não só naquela frase que eu coloquei um pouquinho antes de agora, né? Mas também quando ele fala de que só Deus interpreta os sonhos, enfim, em várias situações ele traz Deus para a mesa, né? E Yaakov, né, que o avô nesse caso aí, né, é dele que nós estamos falando, né, dos netos de Jacob nós estamos falando, né, ele teria percebido, diz o Midrash, que também os filhos de Yosef teriam resistido às pressões da assimilação e teriam permanecido fiéis à sua herança judaica ou hebraica, né, no caso. Por conta disso, um pouquinho mais para frente, agora tô avançando um pouquinho, não é nessa paraxá, mas eu queria trazer porque eu quero chegar na conclusão daqui a pouquinho, né? E eles aparecem, os meninos aparecem nessa paraxá, então acho que faz um sentido fazer essa ligação, né? Mais para frente, duas paraxot para frente, vai aparecer quando Yaakov está no seu leito de morte, tá velhinho, sabe que vai morrer, ele chama Yosef, pede para trazer os seus netos, né, os filhos de Yosef, e fala exatamente isso que está escrito aí, vai varechem bayom aul lemor,
Becha yevarech Israel lemor, yesimcha Elohim kefraim vechim Menashe. Essa última frase é exatamente como a gente começa a abençoar nossos filhos a cada Shabat. Né? Então, aqui no caso é Yaakov falando isso para os filhos de Yosef, né? Através de vocês, ou seja, de Efraim e Menashe, né? E aí veja, depois isso eu vou deixar para a gente discutir na paraxá certa, mas tem uma inversão, lembra? Tem aquela questão das mãos, que ele troca as mãos, enfim, e abençoa primeiro o mais novo, que é Efraim, e depois Menashe, que é o primogênito, mas isso é uma outra história. Mas enfim, nessa hora vem essa visão para Yaakov, que é através deles que vai se perpetuar o judaísmo, né? E eles, lembramos que eles vão se tornar duas das tribos, enfim, tem várias coisas que vão acontecer com esses dois, nesse caso, nesse momento, dois meninos ainda, né? Dois jovens, vamos colocar assim. Então, isso só para lembrar, isso vai aparecer no Bereshit 48, ou seja, duas parashot, vai Yehi, na parashá que fala da morte de Yaakov. E aí é onde eu queria chegar no estudo de hoje, né? Eu às vezes demoro um pouquinho porque na minha tela fica a fotinho de vocês fica cobrindo um pedaço da minha tela aqui. O futuro do judaísmo depende de nós. Então essa acho que é uma das mensagens. Obviamente tem muitas mensagens nessa paraxá, mas a mensagem que eu queria deixar para a gente refletir um pouquinho ainda nessa semana, principalmente nessa semana de Hanukkah, nessa semana onde as luzes estão lutando contra a escuridão que está no mundo, em particular está em Israel e na faixa de Gaza, né? A gente lembrar que o judaísmo realmente depende da gente, né? A gente, e principalmente a gente que está na Galut, né? A gente que está na diáspora, que mora na diáspora, né? A gente tem que viver entre estranhos, né? Entre não judeus, nós somos aqui em particular uma minoria muito pequena no mundo todo, na verdade uma minoria muito pequena mesmo nos Estados Unidos, né? Onde a comunidade é muito maior. Nós temos que viver dentro desse contexto, mas nos manter fiéis às nossas tradições, aos nossos valores, né? E assim que Yaakov enxerga que essa família, né, que ainda são uma família, lembrando desse pequeno detalhe, né? Os judeus nessa época aí são uma família, basicamente é isso, né? Assim que Yaakov enxerga que de uma família a gente vai passar por uma nação, né, que vai ser mais para frente, enfim, quando a gente sair do Egito, muitas parashiot para frente, a gente vai se tornar, vai nascer como uma nação, né? Mas ele já antevê isso na hora que ele faz a bênção para os meninos, né? Através desses meninos aí, lembrando que são filhos de Yosef, nascidos numa terra estranha e filhos da filha de um sacerdote egípcio, né? A gente então termina com esse pensamento que a gente possa enfrentar o desafio de sermos luz também aqui no Brasil, né? Uma luz para outros povos dentro desse mundo mais amplo que a gente vive, mas sem perder essa ligação tão especial que a gente tem com a nossa terra, para não esquecer, de Israel, com a nossa herança e principalmente com a nossa missão, né? Que a gente acredita fortemente, né? Nessa missão de melhorarmos, né, o mundo em que a gente vive, letaken olam, bemalchut Shaddai, como a gente diz no final de cada serviço religioso nosso, né, quando a gente reza o Aleino, a gente lembra disso, que é parte da nossa missão, se não a nossa missão, né, melhorar o mundo em que a gente vive segundo os valores divinos. É para isso que a gente está por aqui, né, que a gente consiga, então, manter essa luz agora de Hanukkah, né, e continuar a trazer coisas boas para o mundo, como a gente tem trazido
há, há muitos anos, né? E assim, queria deixar essa mensagem aí para hoje, e fico aberto para, enfim, para qualquer comentário, dúvida, enfim, o que vocês acharem relevante para a gente falar nesse momento. Olha, Celso. Ah, tá batendo palminha, achei que era uma mãozinha. Obrigado, Celso. Obrigado, Michel. Ah, acho que é isso. Acho que, enfim, eu tento. Tem tanta coisa a falar sobre Yosef. Yosef é um personagem tão intrigante e tão conflitante com ele mesmo, né? Em todos os momentos da vida, enfim, a soberba dele, depois todas as dificuldades, altos e baixos que ele passa na vida dele. Mas por outro lado, assim, me inspira o fato dele ter vivido tanto tempo lá no Egito, ter galgado esse posto tão alto, né? E mesmo assim ter mantido uh, a ligação, algum tipo de ligação com Deus, pelo menos, né? De maneira que o seu pai, Yaakov, enxergue que os seus filhos são a continuação, né? São parte da continuação do nosso povo, né? Então, fala, Michel. Michel. Não, primeiro o Herbert. É o Herbert primeiro, depois o Michel. Fala, Herbert. Pronto, Rabino. Eu tenho uma curiosidade, eu não sei nem se existe algo escrito sobre isso ou uma resposta para isso. A gente percebe claramente a subida da família, né, do Yosef, devido à fome, à dificuldade, buscando abrigo, alimento e se estabelecendo naquela terra quando tudo se resolve. Perfeito até aí. Aí a minha dúvida é a seguinte: por que então, depois que não havia mais fome, estava tudo ok, não voltaram para sua terra até chegar ao ponto de se tornarem até escravos? Com certeza tem coisa escrita sobre isso, eu não vou saber te responder todas as alternativas, se alguém souber de outras, fale. Certamente eles estavam numa situação muito confortável lá, isso é certeza absoluta. Eles estavam num lugar. Lembra que eles não estão inseridos dentro da sociedade egípcia, eles estão fora, eles estão isolados, né, numa região onde, até por conta da questão dos egípcios considerarem eles impuros, né, até por conta disso, eles estão isolados, mas estão numa posição super confortável, né? Pelo menos no começo, até que a coisa começa a degringolar, né? É verdade. Por que eles não fugiram antes e não voltaram antes? É uma boa pergunta. Eu não saberia te dizer nesse momento. Mas o fato é que claramente eles estavam numa situação muito confortável por ali e decidiram ficar um tempo, né? Não foram os únicos entre os nossos patriarcas, né? A gente sabe que essa é uma situação que se repetiu algumas vezes, né? Deles terem, você falou subido, né? Mas na verdade no mapa eles desceram, né, para o Egito e o tempo todo fala de descida, né? E a gente sobe quando a gente está indo para Canaã, para Israel, né? Se alguém tiver alguma outra explicação, seja midráshtica ou não, traga, por favor. Fala, Michel. E isso se repete, quer dizer, muitos judeus na Alemanha assim, não fugiram e podiam ter fugido. Meu Sim. avô sai em 33 porque ele era jovem e tinha casado jovem, mas as irmãs deles, que já estavam casados, que já tinham filhos, que tinham trabalho, não saíram e, infelizmente, morreram nas câmaras de gás. Então, essa história se repete, né? A história se É repete. verdade. Alguns saíram, não todos ficaram no Egito. Na verdade, É. né, na época já tinha, né, tinha judeus dos dois lados, mas ficavam porque estava confortável, né? Era cômodo, estavam bem, estavam pastoreiros lá, depois a gente vai ler isso na Torá lá na frente, estavam lá cuidando das ovelhinhas, né? E por que ovelha, quer dizer, e não agricultura, né? Agricultura, os judeus não podiam cuidar da agricultura, porque eram nômades, então as ovelhas podiam levar para lá e para cá, e a plantação não, a plantação tinha a ver com a terra, né? Então os judeus não cuidaram da plantação.
Mas você trouxe, parabéns, Davi, você trouxe realmente, você conseguiu tirar, você trouxe uma mensagem bonita de uma paraxá difícil, de uma paraxá difícil. Assim, eu era para fazer, fiquei com a semana que vem, vou ficar com a parte bonita do final da história, que é mais alegre. Mas eu choro cada vez que eu vejo essa paraxá. Quer dizer, o irmão, né, acusar o outro irmão, né, fazer falso falso temos aí vários irregularidades, né? Falso testemunho, enganar irmãos, é pesado se a gente entrar, se a gente se enveredar por esse lado, né? Tudo bem, o final da, assim, a questão se os fins justificam os meios, né? Ah, eu queria testar meus irmãos para depois me reencontrar, né, com os meus irmãos. Aí, de novo, a gente tem pano para manga de vários lados, né? Então, eu só queria aproveitar, e assim, acho que ficou legal, acho que o que você trouxe ficou muito bom para Paraxá, mas não esquecer esse lado mais Sim, difícil. com certeza. E deixar aí o recado para domingo, para sábado, né, para a gente ter, para quem puder estar com a gente ao vivo no Zoom, que você não comentou, né, porque nem dá tempo, a Haftará é uma passagem muito conhecida, acho que uma das mais conhecidas da história do nosso de rei Salomão. Então, não quero dar spoiler, mas venham e a gente vai tentar fazer justamente essa relação com da Haftará com a Paraxá. Que bom, Michel. Fico muito Até contente. sábado. Vou estar ouvindo no sábado. Obrigado, Michel. Fala, Daniel. Bom, em primeiro lugar, Hazak Baruch, foi muito boa a sua prédica. Agora, só algumas coisinhas que eu achei interessantes que eu pensei em colocar aqui. Essa impressão que Yosef passa de não se permitir ficar no recôndito do vitimismo, mas antes, aonde ele coloca a mão, onde ele está, ele quer ser produtivo e ele faz as coisas crescerem. E é frutífero mesmo. E isso é muito judaico. Isso é muito judaico. Por onde nós atravessamos, ouso dizer que por onde nós passamos, nós realizamos mais fora da terra, apesar de se inspirar na terra, de ter raízes na Eretz, a gente realizou mais fora da terra do que dentro dela, propriamente dito. Ao longo da história, o que a gente pôde contribuir é fenomenal. E essa tradição de José ele instaura essa tradição de sucesso na galuta, onde a gente está fora de fazer sucesso. A gente vê isso ao longo da história bíblica. A gente tem Yosef, a gente tem Esther, Mordecai, e é interessante que o livro de Esther, grego, na Septuaginta, fala de que Mordecai ele tem um sonho com o rei e através desse sonho, e não está no texto hebraico, mas no texto grego está. E através desse sonho ele desvenda lá uma conspiração contra o rei, e aí ele encontra graça aos olhos do rei por conta disso. É uma das explicações por que lá na frente ele vai ser visto com outros olhos. Então, mais uma vez, o fenômeno onírico aí, do sonho. Mesma coisa o livro de Daniel. Daniel também é outro que tem sucesso na Galut, né? E envolve também sonhos. O livro de Daniel é cheio de sonhos, tal. E aí esse fenômeno onírico sempre volta. O que isso pode falar para nós judeus? É interessante a assonância que tem entre a palavra halom, que é sonho, de halom, que é janela. Então, o judeu está sempre olhando para a janela, por mais que ele esteja às vezes encurralado, fechado, mas a janela está ali, a janela que é o horizonte das possibilidades. Então, sonhar é isso, né? Sempre estar atento com os sonhos, atento com a paisagem, nunca estar fechado, enclausurado, achando que, não, eu vou ser perseguido, vão fazer isso comigo, tal. Não nascemos para viver nesse pessimismo. Nós nascemos para olhar pela janela, para produzir, fazer a diferença e deixar que os frutos, que as sementes sejam semeadas e deixar que os frutos sejam germinados pelo poder de Hashem. E as coisas vão acontecer. Então, era isso que eu queria, essa observação que eu queria fazer.
Super obrigado, Daniel. Só vou fazer uma partezinho. Você falou que a gente contribuiu mais fora do que dentro de Israel, e eu acho que você tem toda a razão, mas lembrando que a gente está há 2.000 anos fora da nossa terra, né? Então, assim, é claro que a gente teve um período muito grande que nem teria muito como contribuir. Não é que a gente não estava lá, mas a maior parte do nosso povo estava fora, né? Não, mas antes disso, Davi, antes desses 2000 anos, mesmo Né? na história anterior, a Torá foi dada fora da era de Israel, por exemplo, Ok. sabe? E várias outras coisas, na Babilônia, quando a gente atravessou a Sim, Babilônia, né? E por aí vai. Então, não, com tem certeza. um aspecto anterior aí também, que os patriarcas que eles atravessaram vieram de fora, né? Então, é fato, né? É fato. Uma Com constatação. certeza absoluta. Com certeza absoluta. Tem toda a razão. Mais alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Oi, Gilberto, que eu não tinha falado oi ainda. Tudo bem com você? Tá bom, Tudo bem. que bom. Então eu só vou desligar aqui agora a gravação. A gente fazer os nossos. Só finalização aqui. Yes.